Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos para, juntos com vocês, usufruirmos de mais um momento de aprendizado com a espiritualidade no programa Página Aberta. Hoje eu convido vocês a abrir o livro Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Ceifa de Luz foi semana passada. No ponto 48, com o título Guardai-vos. Emmanuel, ele vai nos blindar hoje. Brindar, né? Blindar não, blindar é deixar blindado. Vai nos brindar hoje. Mas faz sentido, guardai-vos é blindar, de certa forma. Com o Evangelho de Judas, um evangelho apócrifo, né, como eles dizem, mas que tem, nesse sentido aí, bastante coisa a nos ensinar. Com certeza não foi escolhido em vão. Então vamos ver o que é que o estudo de hoje tem para todos nós, juntos com vocês. Isso mesmo, Queiroz. Então, em Judas, né, no ponto 10, o nosso querido Emmanuel vai se reportar, né, a essa fala de Judas, né? É uma carta, um texto que ele escreve e que ele vai chamar a atenção às pessoas, né, para que pudessem entender e estarem atentos aos seus atos, e principalmente ele coloca como fonte, Queiroz, como ponto principal, que se estamos seguindo o mestre, nós precisamos estar atento a quem está ao nosso redor. E aí ele coloca como base os homens ímpios, né? As pessoas ímpias. E o que é ímpio, né? Ímpio é aquela pessoa insensível, aquela que não tem piedade, cruel, né? Age de forma desnaturada, como a gente diz. Então, Judas vai justamente chamar a atenção para que a gente fique atento a essas pessoas que estão muito mais voltadas para os seus prazeres e negam a mensagem do Cristo, né? E aí ele vai dizendo, né, que como Jesus mostra o caminho, né, que a gente fique atento, que a história do Evangelho, da Bíblia, do Velho Testamento, onde Sodoma e Gomorra e as cidades que estiveram fazendo, de certa forma, contrariavam as leis, né, a lei divina, o que é que aconteceu com elas? E aí ele chega ao ponto 10, né, que é o que Emmanuel vai nos trazer hoje, quando ele diz: estes, porém, falando dos ímpios, né, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Olha só, é muito... É forte. Não é? É forte. Estes, porém, dizem mal do que ignora. Ou seja, falam mal daquilo que eles não conhecem. E daquilo que conhecem, agem de forma irracional e se corrompem. Infelizmente, essa retórica não mudou muito, né? Porque vem a história do preconceito. Sim. Quão arraigado ainda está na nossa sociedade a questão do preconceito. Não só daqueles que pensam diferente, mas daqueles que se comportam ou até em algumas vertentes que têm posições sociais distintas. Infelizmente, a humanidade ainda enxerga mais o ter do que o ser. Sim. E isso é motivo de dissidências, motivo de revoltas, motivos de guerras, de conflitos, que infelizmente não nos traz a tão almejada felicidade. Porque o Evangelho ele nos conclama o aprendizado máximo que o Cristo trouxe, que não foi outro a não ser o amor. Amor sem distinção, né? Aquele amor que é capaz de ver o outro a própria imagem da pessoa, né? A história da empatia, a história do preocupar-se. O samaritano, né?
que encontra à beira do caminho aquele irmão perdido. Que irmão era ele? Não perguntou se era A, se era B, se era C, se era do norte, do sul. Jesus não fala nem da cor dele, se era rico, se era pobre. Mas o samaritano ali foi e agiu. E ainda doou de si, espiritualmente e materialmente, sem esperar retribuição. E infelizmente a gente vê, né, nesse mundo que a gente anda, mais pessoas interessadas na bajulação, quando tem um interesse, né, por trás, do que na própria vertente pregada por Jesus. Sim. Que é uma questão de amor. E ainda ousam, o que é pior, Marilourdes, ainda ousam falar do Cristo e defendê-lo sobre o aspecto, assim, diferenciado num grupo, em detrimento da verdade de outro grupo. Infelizmente, a gente vê, né, o evangelho ainda sendo distorcido na sua essência. E não só em outras localidades, porque quando a gente fala do evangelho, a gente lembra muito do Cristo, que em nome dele se fomentou, né, guerras, se fomentou torturas, golpes e tantas coisas absurdas. E em nome de Deus, a gente não vê diferente. Quantas pessoas ainda, né, matam outros porque pensam diferente. Porque o Deus não tem a mesma denominação ou o mesmo sentido, ou não nasceram naquela caixa, naquela localidade. E a humanidade, enquanto ela levar isso, né, dentro de si, ela ainda caminhará um pouco distante da verdadeira essência do que é o caminho da felicidade. Não é isso, Marilourdes? Isso mesmo, Queiroz. É muito interessante a gente compreender essas palavras de Judas, porque a própria história de Judas, né, nos mostra o preconceito. Que ainda hoje se tem Ainda contra hoje. ele. Né? Justamente por desconhecer fatos e não entender processos. E nós somos campeões disso, infelizmente. Né? A doutrina espírita ela é tão magnífica nesse sentido que quem se adentra nos postulados dela já sabe que Judas já se redimiu há séculos. Já é um espírito de alta hierarquia que sacrificou-se pela humanidade, né? Na sua reencarnação como Joana d'Arc, que foi martirizado, né? Queimado na cruz, inclusive. João Nunes Maia, naquele belíssimo livro, quem puder ler, que leia, traz uma sensibilização nesse sentido. Joana d'Arc, né? Por João Nunes Maia. Então, a gente precisa realmente ter sempre um cuidado a mais quando o assunto é relacionamento, né? Porque esse guardai-vos tem um significado profundo. E Emmanuel começa nos fazendo entender a respeito dele na primeira frase. Isso que ele diz. Em todos os lugares encontramos pessoas dispostas. Sempre, tem pessoas sempre, contexto, eu pulei, não foi? sempre dispostas. Então, não é de vez em quando, nem raramente, não. Sempre. Sempre dispostas ao comentário desairoso, ou seja, que desonra, né? E ingrato, relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E é tão interessante, Queiroz, nós estamos num momento, não é? Muito delicado com relação a isso, e caro com relação do julgamento, a essas coisas, né? não é? Nós tivemos
semana passada, né, que é Greta, né, que é uma jovem de 16 anos, que passa a ser uma representação da juventude mundial em defesa da natureza, e ela foi vítima de calúnias, vítima de preconceito, não é? Então você não conhecer a história do outro e pela sua ideia ou pela o que você acha que acredita, você desdém, você traz uma fala desonrosa, como diz aqui. E olha que você está falando Emmanuel, de uma criança, né? Um adolescente de 16 uma criança, anos. Né? Se nós somos capazes de fazer isso com crianças, imaginemos de adulto para adulto. E veja, ela não trouxe nada que Isso desonre é muito ninguém, grave. ela não Pelo trouxe contrário, nada, né? Defendendo a vida, A defendendo natureza. a casa. Porque Como tem muita gente que ainda não tem ideia do que está por acontecer se continuarmos nesse caminho descabido de destruição. Isso. Destruindo a natureza, nós somos natureza. Nós não estamos destruindo outra coisa a não ser Nós mesmos. nós mesmos. Exatamente. Né? E eu vou ver se eu acho aqui aquele vídeo que você usou, inclusive, numa palestra, que é magnífico, um vídeo que está no YouTube, onde a natureza, ela fala, né? Ela fala literalmente. E ela diz que quem pensa, né? O humano que pensa que está na agressão dada a ela, né? Vai destruí-la, vai aniquilá-la, ela diz que simplesmente, né, Mary? Que ela segue no progresso, ela segue a marcha a que Deus a reverenciou, a colocou para progredir. Ela está pronta, a natureza, a Mãe Terra, a Gaia, do que forma que chamemos. Ela está pronta para progredir. Aí ela lança uma pergunta: você está? Porque ela deixa bem claro, né? A mensagem é linda. Eu vou ver se acho aqui, boto o link para vocês verem. A gente não está simplesmente aniquilando a natureza. A natureza vai sobreviver, ela se recupera. A gente está aniquilando a nós mesmos. E essa criança, essa Greta, ela está gritando sobre isso, ela está nos chamando a atenção sobre isso. Aí vem pessoas que e infelizmente a gente faz isso, não só o caso dela, mas com muita naturalidade. A gente vê um assunto ali, né? Num local que a gente não sabe como surgiu, de que forma surgiu, e a gente bota aquilo em prática como se fosse uma verdade absoluta. Há o absurdo, Marilourdes, de acontecer na Índia lixamentos e mortes pelo WhatsApp. Porque pelo WhatsApp apareceu uma manchete dizendo que um grupo tal fez isso, aquilo, outro, e a população se revoltou se era mentira. E houve morte, inclusive. Olha a que ponto chegamos. Né? Verdade. Olha a que ponto chegamos. E somos nós quem alimentamos, nós não estamos nos guardando dessas coisas. E o sofrimento é a única coisa que a gente colhe, né? E isso é muito sério e perigoso, até porque nós estamos numa época onde o acesso à comunicação ela está muito fácil. Basta você ligar um celular, não precisa nem do computador, basta um celular e você tem informações do mundo. Porém, é necessário que tenhamos consciência de buscarmos analisar os fatos que são colocados, para que a gente realmente não seja, como diz Emmanuel aqui, almas levianas, acreditando apenas na superfície das coisas. É necessário que a gente vá investigar, que a gente vá compreender, que a gente vá entender como se processam as coisas. E não porque você apenas defende determinado ponto de vista e acha que aquilo ali é a verdade absoluta. É necessário que a gente esteja aberto ao entendimento, não é? Então, é por isso que a doutrina espírita ela é uma fé raciocinada. Ela nos dá a condição de análise, de entender que a fé não é apenas uma aceitação, mas é uma busca de entender os porquês. E para que isso, né? Não é só o porquê, mas para que isso? O que são a vida, o que é a vida após a morte? O que são
o que é reencarnação, como se processa as leis universais. Então é importante que a gente vá entendendo, senão a gente entra no preconceito. E um dos maiores preconceitos vivenciados hoje também é o preconceito religioso. E eu acho que uma das vertentes mais fortes para que muitos decidam se suicidar seja em virtude de preconceito. Se a gente analisar, Sim. Né, os nossos irmãos que optam, né, pela dor, né? Não, pela questão do gênero, né, diferente Sim. do nosso, né, os LGBTs, os nossos irmãos homossexuais, que muitas vezes não são entendidos pelos próprios pais, muitas vezes, Sim. eles buscam, né, com esse sofrimento atroz que toda a sociedade derrama nas costas dele, né, de preconceito, de não aceitação, esse caminho. Porque aqui no Brasil há um índice muito alto de suicídios e nessa classe de irmãos o índice é muito superior a outros, né? Então, além da é violência, muito grave, né? além de da todos, violência, em todos os que é aspectos da enveredada. violência, verbal, Com moral e certeza. física. Infelizmente, né? a gente precisa psicológica. mudar tudo isso, né? A gente precisa repensar. O Evangelho é boa nova. Então, se a gente não procurar refletir a respeito disso e mudar, do que está servindo para a gente? Do que está servindo para a gente? É isso. Né? E aí ele continua, Queiroz. Ele fala das almas levianas e inconstantes, né? Aí ele vai dizendo: e são estas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Se portam no que sabem como irracionais. Ou seja, até a verdade ela é modificada, ela é relativizada, ela é deturpada, tornando inclusive as atitudes, as iniciativas, os pensamentos irracionais. E aí Emmanuel continua: sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados. Isso é fato no dia a dia. A gente vê pastores, né, desviando rebanhos, levando pessoas simples, ingênuas, a perder tudo, né? Ainda se vende muito, só que de forma diferente, moderna, indulgências, como se o céu pudesse ser comprado. E sem seguir o exemplo do Cristo, que veio ao mundo tão desapegado, que andava descalços e não tinha, como ele mesmo dizia, nenhuma pedra em que recostar a cabeça. Simbolicamente, o Cristo está nos falando que ele era muito mais, né, do que tudo que existe no exterior, que a riqueza do seu interior era a viva plenitude do processo evolutivo, né? Mas a gente entende que quando Cristo diz isso, ele está dando uma deixa para a gente, que todas as riquezas exteriores, elas não têm muito significado e valor como a gente costuma dar. E que não adianta a gente morrer de brigar a respeito delas, porque elas vão ficar e vão passar. Quando a gente age no conforme, tudo isso, prestígio, riqueza, né, conforto, vem porque faz parte do processo, é consequência. Mas muitas vezes a gente faz disso norteador de nossas vidas.
E aí a gente acaba, né, deturpando os assuntos mais sagrados, deixando que o material, deixando que as ideias corrompidas e preconceituosas corrompam até o mais sagrado. E a gente vê isso em todos os meios religiosos, no meio espírita também, né? No meio católico, no meio evangélico. A gente vê pessoas e religiões indo atrás do poder, né? Do poder político, não para trazer uma santidade àquele meio, mas muitas vezes para fazer com que o poder da sua vontade e, o pior, das suas ideias possam prevalecer em detrimento dos demais. Até no Estado democrático e laico como o nosso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque isso, com certeza, se a gente não botar o Cristo no centro da nossa vida como Ele o é, caminho, verdade e vida, vida em abundância e para todos, sem distinção, com respeito. Porque você já viu Jesus desrespeitar alguém? Até diante da mulher adúltera, até diante do próprio tido por nós, né? Pelo preconceito, como traidor, no caso de Judas. Jesus chamou de amigo, né? Conta as tradições do mundo espiritual, inclusive, que ele, antes de voltar para a plenitude da casa celeste, ele desceu aos confins do umbral para falar com Judas, para ajudar Judas. Não só ele, como até a mãe, né? Maria de Nazaré, outro espírito, como Emmanuel diz, um lírio imaculado, puro no meio de um pântano, né? Maria. Então, a gente vê, o Cristo tinha toda uma oportunidade e vamos dizer assim, toda a coisa dentro dele, né? De estar ali com raiva da humanidade, né? Isso, Marilu, de ficar triste, insatisfeito, né? De maldizer todos nós. Porque o que a gente fez com ele foi trucidá-lo, matá-lo. E aí, no final, ele diz, né? Perdoa os pais. Eles não sabem o que dizem. O que fazem. Né? Manjedoura, humildade, o ápice para chegar na base da eternidade, o perdão. Então, tudo na vida do Cristo são caminhos, muitas vezes espinhosos, mas retos, corretos, justos, que em muitas circunstâncias nós não estamos dando a medida importância, né? Exato. A gente acha que só quando nos provém. E aí, né? Queiroz, ele continua dizendo que a gente precisa guardar-nos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Então, guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis, né? O murmurador é aquele que fala mal dos outros, que difama, o detrator, o maledicente, desculpe, aquele que utiliza da mentira para se promover defamando o outro. E com certeza de forma nas entrelinhas, muitas vezes, né? Escamoteada, disfarçada, o que é pior. É. Ou diretamente, né, como a gente está vendo aí, como a gente falou no início, não é? Então, nós precisamos entender o que é que Emmanuel está nos dizendo quando a gente precisa nos guardar, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que falamos. Depois de uma palavra que ela é emitida, é toda a nossa responsabilidade. A gente pode até achar que não trará nenhuma repercussão ou é apenas uma fofoca, um comentário, mas nós, quando falamos mal de alguém e levamos isso de forma para defamar
difamar, aliás, né? Difamar alguém, nós somos responsáveis por qualquer coisa que venha acontecer. Ah, mas não, eu só disse a fulano. Mas se você já disse e isso se propagou, quem começou foi você. Então a responsabilidade é sua, né? Cada um, logicamente, vai ter a sua parcela. Mas então a gente precisa se guardar dessas atitudes. A gente precisa pensar no que a gente vai falar, né, nas redes sociais ou num bate-papo. Se é para falar mal de alguém, com esse intuito, pense antes. Não seja irracional. Use a razão e o bom senso, não é? Porque o que a gente está vendo é, infelizmente, atitudes irracionais de pessoas que estão achando que detêm determinado conhecimento, mas se mostram, na sua base, preconceituosas. Então, nós temos que ter muito cuidado. E aí ele continua, né, Queiroz? Dizendo assim: concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho do infinito. Maravilhoso. Ou seja, né, é tudo. Se atentarmos, é o código da vida, né? Como é que a gente diz? É a carta magna da vida, né? A constituição do universo, o Evangelho. Então, se a gente quer viver bem, a gente está com um código de bem viver na mão. Agora, precisamos utilizar da vontade, do empenho para assim o fazer, assim chegar lá, né? Porque, veja, isso é tão interessante que Emmanuel traz. Primeiro, ele diz que a gente tem que ter cuidado para a gente não ser frio e estar nas nossas atitudes na obscuridade, né? Na sombra. A gente precisa ir para a luz. E qual é a luz? Qual é a claridade? O conhecimento com Jesus é a claridade. E é uma claridade transformadora da vida. Por quê? Porque nos confere o dom de entender a mensagem viva de cada ser. Então, cada ser, ele é um tesouro na sua diversidade. E a significação de cada coisa no caminho infinito. Daí, primeiro a gente vai entender que nós estamos num processo. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu estou no meu processo, você está no seu processo. Mas nós precisamos ter consciência disso. Exatamente. E se estamos equivocados ou se nos equivocamos, podemos reconstruir, refazer, encontrar essa luz. Porque o que o Cristo nos diz? Gente, porque a mensagem do Cristo não é uma coisa cega. O erro que há é no como os homens, nós, humanidade, utilizamos a mensagem do Cristo. Né? Como que era até falou no início. Então, veja, quando a gente busca essa claridade de amar o próximo como a si mesmo, fazer o outro que gostaria que fosse feito a ti mesmo, então isso nos dá uma base para que a gente não se equivoque, para que a gente não condene, para que a gente não seja preconceituoso, porque nós estamos todos no mesmo nível, né, Queiroz? Exatamente, né? Tu lembra o título daquele vídeo, porque da natureza, porque eu estou catucando aqui e não achei ainda. Deixa eu ver. Vá lendo aí essa Né? última parte que eu vou tentar ver se eu encontro. E Emmanuel fecha, né, o nosso estudo da noite dessa forma: somente os que ajuizam, né, somente aqueles que tomam tento, né, aqueles que de fato seguem o líder, que é o Cristo, como tem de ser, acerca da ignorância própria, né? Ou seja, vai deixar de lado aquilo que estava prejudicando a sua caminhada. Quando a gente também começa a respeitar o domínio das circunstâncias que desconhecemos,
Lembra-se de Sócrates? Só sei que nada sei. O maior sábio até então da humanidade. Tudo isso somado, aí sim são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Porque quando o Emmanuel fala de dádivas de Deus, gente, por qualquer dificuldade que eu ou você passe, as dádivas são monstruosas. Mesmo na doença, mesmo na dor, mesmo no infortúnio, a gente recebe sempre muito mais do que a gente doa. A misericórdia de Deus, ela é a abundância suprema, constante. E nisso nós precisamos justamente entrar em evidência, né? Nos certificar, ter realmente coerência com a mensagem que acreditamos, de forma espiritualizada, de forma divinizada e não da forma humana, porque é isso que a gente faz, a gente transforma o divino no humano, e o humano é falho. O humano corrompe-se, o humano se equivoca, mas o divino, né, Mary? Sim. O divino não. O divino, ele abençoa, o divino, ele tem paciência, o divino, em resumo, ele ama. E é isso que a gente tem que ter de cuidar. O nome do vídeo é A Natureza Está Falando. Então, vou puxar aqui e você vai dando suas considerações finais. Então, diante dessa mensagem tão importante para que a gente reflita os nossos atos, nós vamos fechando com a nossa querida Maria Dolores, que traz palavras da vida. E ela diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo no lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu há horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lar. Olha que coisa linda, meu amor, perdoe aí. São vários trechos com diversos personagens falando, ó. Rodrigo Santoro, Lenine, Pedro Bial. Que coisa linda, não sabia não. Tu sabia? É o primeiro, a Mãe Natureza, com Maria Bethânia, né? Isso aí que E é isso que você botou? Então vamos botar lá. Rapaz, que coisa linda, não sabia não. Vou começar a olhar. E são vídeos curtíssimos, viu? Vale a pena. Então vou recomeçar. Vai no poema. Ai, Jesus. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa essa ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busque descanso inútil. Trabalho é apoio preciso. Não afaste teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-se no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça. Trabalhe, aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta. Na fé viva que te alcança, entre a luz da esperança, começa o reino do amor. Que sejamos realmente mensageiros do amor em palavras de vida, jamais em palavras que possam humilhar ou denegrir ninguém. Porque não somos detentores da verdade, somos sim caminhantes, né? Da vida, aprendendo a ser cada vez melhor. Ou, como disse Jesus, filhos pródigos, Isso aprendendo mesmo. a valorizar a casa paterna, né? Mas até lá, vamos ainda comer a lama dos porcos. Mas não precisa tanto, né, minha gente? A gente pode, antes de chegar no fim do poço, realmente refletir, porque nós temos a mente, temos a sabedoria para isso.
Então, aprendamos a Sigamos. nos guardar, né? Como diz Isso mesmo. Emmanuel, guardai-vos. Então é isso aí. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem, às 20 horas, com mais um Página Aberta. Contamos com vocês. Até lá, né, Marilu? Isso mesmo. Um abraço, fiquemos na paz. Até lá.